Olá a todos, tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja todo mundo bem em seus lares e que bom que vocês encontraram um tempinho para escutar um pouco do Evangelho. Não é segredo para ninguém que antigamente Jesus ele espalhava, divulgava seus ensinamentos por meio de parábolas, porque naquela época elas eram melhor entendidas e seria mais fácil de serem transmitidas de, e espalhadas, de acordo com o nível moral que as pessoas se encontravam naquela época. Hoje a gente vai falar de uma das muitas parábolas de Jesus, que era que é a parábola do semeador. Ela se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Certa vez um semeador, ele saiu para cumprir seu trabalho, e durante o caminho que ele percorreu jogando as sementes, algumas elas caíram fora da estrada, fora do caminho, e foram comidas pelos pássaros. Outras elas caíram no meio das pedras. Elas começaram a crescer, germinar, só que quando veio o sol, por não terem raízes bem fixas, as mudinhas morreram. Outras caíram no meio dos espinhos, elas cresceram e se sufocaram. E outras, por si só, caíram em terra boa, germinaram, cresceram, floresceram e deram muitos frutos. Essa parábola, ela exprime muitos momentos assim que a gente pode se identificar com algumas sementes, ou então pode reconhecer alguns irmãos mais próximos que estejam passando de repente pela mesma coisa, por algo parecido. Aquele que recebe a semente, por exemplo, e mantém-se fora do caminho por não dar atenção às parábolas, aos ensinamentos que a gente aprende, às coisas da vida, não germina e deixa ser levado pelo mundo. Não adianta. Pelas coisas materiais, pela própria vida, tá sempre arrumando uma desculpa para alguma coisa, ou seja, tá fora do caminho. Ele até pode ter conhecer um pouco do Evangelho, mas ou então às vezes a gente mesmo, preocupado com um monte de coisa na vida, não deu a atenção e perdemos a oportunidade de repente deixar crescer algo maior dentro da gente em alguns momentos. Aquele que, por exemplo, aquela semente que caiu no meio das pedras, é aquela pessoa que escuta a palavra, recebe ela com alegria, se empolga, fala, nossa, o Espiritismo é muito legal, mas de repente ele está procurando dentro do Espiritismo soluções rápidas, ele está procurando coisas espetaculares, e não, a gente tem que se lembrar que depende muito do nosso esforço, aprender, praticar, e de repente a pessoa, por não ter raízes fixas por causa disso, dependendo do que ela procura, ela não se aprofunda, ela não deixa brotarem os frutos, não se aprofunda tanto no estudo, no conceito, nos ensinamentos e na prática, principalmente. Tem aquele também que entre os espinheiros é aquele que ouve a palavra, presta atenção, mas logo ele se deixa levar pelas ilusões que a vida traz pra gente
e se deixa sufocar por elas, porque a tentação a gente sabe que é grande. Os nossos vícios, como a vaidade, o egoísmo, são muito maiores, a gente acaba se deixando levar por eles e acaba sufocando aquilo de bom que tem dentro da gente. E também tem, óbvio, né, por último, aqueles que prestam atenção no Evangelho, prestam atenção nos ensinamentos, leem, estudam, pesquisam, estão procurando sempre a oportunidade de praticar os seus ensinamentos, seja nas relações dentro, fora de casa, seja nas atitudes e nos pensamentos também, porque a gente muitas vezes se deixa levar por esses pensamentos. Que nem Jesus dizia, orai e vigiai, né, gente? Nesse capítulo, aí a gente pergunta assim, como eu disse há pouco, é fácil a gente identificar com as sementes espalhadas, mas e os frutos que a gente produz? Será que o que a gente realmente está fazendo em benefício da nossa família, das pessoas que nos cercam? Será que a gente tem produzido tem cultivado dentro da gente o amor, a paciência, a humildade, a fraternidade? Será que esse montante que a gente tem cultivado de cada coisa é o suficiente para a gente manter o nosso crescimento moral, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual? Ah, não, eu amo. Amar quem é próximo de você é fácil. Eu quero ver amar, por exemplo, quem tá sempre apurrinhando com alguma coisa, principalmente fora da família. Aí sim é difícil a gente amar, porque amar quem a gente gosta é fácil. Então são nesses momentos em que a gente tem a possibilidade de aplicar os ensinamentos, lidando com aquelas pessoas que são menos afins com a gente. Mas o mais importante, o que acontece? Nesse capítulo, por exemplo, Jesus ele diz o seguinte, no título do capítulo 17 é Sede Perfeitos. E nesse capítulo, além da parábola do semeador, ele traz algumas passagens que fala sobre o bom espírita, o homem de bem. E ele mostra assim o que uma pessoa boa deve fazer, mas principalmente ele traz a mensagem pra gente que a gente não precisa ser 100% perfeito, mas que se esforce para ser uma pessoa de bem, que se esforce para ser um bom cristão. Então, que a gente possa, sempre que puder, praticar. Se esforçar na busca da nossa elevação. Até porque a gente procurando cada vez melhorar mais, não se afobar, querer ser 100% perfeito, até porque a gente sabe que para se livrar de todos os nossos vícios, a gente ainda vai demorar um tempinho aqui nesse planeta para conseguir isso. Mas ele mostrou também, Jesus, melhor do que ninguém que tem existido, que a essência da perfeição é a prática da caridade em sua ampla acepção, porque tudo que implica a prática, porque na caridade ela condensa todas as outras virtudes. Durante o exercício da caridade, daquela 100% pura mesmo, que nem a gente diz, que é feita sem intenção, não tem espaço para o orgulho, não tem espaço para o egoísmo, para a vaidade principalmente,
Porque tem aquelas pessoas que praticam algo, falam, ah, olha, eu fiz isso, eu faço aquilo, guarda para si. Deus já está sabendo o que você fez. Faz de bom coração. Então essa é aquela caridade quando a gente guarda para nós mesmos, que a gente sabe que é a caridade que vale. É apenas um exemplo. E é um momento durante a prática da caridade que a gente consegue trazer o sentimento da benevolência, da indulgência, da abnegação. E se, digamos, que a gente lembre desse sentimento na hora de lidar também com outras pessoas. Porque quando a gente consegue cativar as pessoas, cultivar laços de amizade, laços de amor, a gente tá cultivando frutos, tá cultivando boas vibrações. Então é um momento que quando a gente pratica isso, não só um ato de caridade em si, mas de se relacionar com outras pessoas, saber ouvir, saber abraçar, entender, se colocar no lugar das pessoas, ao mesmo tempo é um momento que cresce em nós as virtudes e que a gente pode melhor se avaliar de como a gente anda, se realmente estamos produzindo frutos, será que estamos felizes, estamos fazendo os outros felizes. Enfim, é um momento quando a gente pratica caridade que a gente, por um lado, deixa de não dá espaço para alguns vícios e ao mesmo tempo a gente faz crescer na gente as virtudes, e é um exercício, a mesma coisa que uma academia. A gente vai na academia para exercitar os músculos crescem. Quando a gente pratica caridade, a gente está exercitando o amor, está exercitando um monte de virtudes, e quanto mais a gente exercita eles, mais eles também vão crescer. Bem, eu espero que nesse curto espaço de tempo que eu contei aqui essa passagem da parábola do semeador, vocês possam ter refletido um pouco sobre o caminho que vocês têm percorrido até aqui e pensar um pouco mais na longa estrada que a gente ainda tem pela frente, onde lá na frente a gente vai poder encontrar a verdadeira felicidade, compartilhar ela com todo mundo que a gente conseguir trazer com a gente, com quem a gente conseguir acompanhar. Lá no final eu sei que seremos todos muito felizes. Eu espero que vocês estejam bem em casa e todo mundo que se cuide, viu? Graças a Deus.